Bom dia, minha gente querida, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia para nossa carta do dia ao vivo de hoje. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo e nossa carta do dia de hoje está começando. Sejam todos muito bem-vindos. Marlu e Vivi, bom dia, queridas. Bom dia, bem-vindas. Então, hoje, nosso dia é Dali. No sincronário das 13 luas, a gente está iniciando uma semana, que é a quarta semana dessa lua, que é a 13ª lua, aliás, lua cósmica da tartaruga. Então, estamos em Dali. Dali é um dia relacionado ao chakra coronário. Dali focaliza. Semana amarela, Dali 22, certo? Dia do mês, né? O número é 22. 22º dia desta lua. Da semana, aqui essa semana amarela, então, amarelo, aqui ó, amarelo. O poder amadurece o fruto. Então, amarelo amadurece. E qual é o Kim desse dia de hoje aqui no Tzolk'in? É o Kim 220, aqui é o dragão 221. Dragão cósmico vermelho. Dragão cósmico vermelho, tá? E aí, no gregoriano, 18 de julho de 2026, sábado. A Blue, Leni Blue, flor do dia, bem-vinda, bom dia. A Angélica, bom dia, bem-vinda. Bem, minha gente, então, vamos lá sortear o baralho. Pedindo ao universo que na sua perfeita sabedoria, harmonia e generosidade nos revele o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós. Nos trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, meu bem, é a Ioiô. Bem-vinda, minha querida. Vamos lá. Sete de copas foi a carta que a gente abriu a semana, né? Oráculo da Mulher Selvagem, Jennifer Perrone. Deixa eu pegar ele aqui. Caminhos de Luz, Carmen, querida, bom dia. Bem-vinda. Jennifer Perrone, Oráculo da Mulher Selvagem. Então, essa moça, Jennifer Perrone, é uma moça que ela é, se não me engano, ela é formada na área de Sociologia e Jornalismo. Então, a atividade profissional dela é dentro disso. E aí, ela estudou e mergulhou, né, no conhecimento junguiano, da psicologia junguiana, muito indo pelo caminho da Clarissa Pinkola Estés, né?
mas também ela agrega outras fontes de conhecimento, assim, de autoconhecimento, né? E esse baralho dela são as aquarelas que ela sempre fez por bastante tempo e tal. E aí chegou um momento que ela entendeu que ela queria fazer um oráculo, e aí ela ficou lá brisando, até que ela se deu conta de que esse oráculo já estava feito nessas pinturas, né? E aí ela só pegou, tratou isso e produziu o livro, tudo, né? Teve todo esse trabalho de sistematizar, organizar tal, e pronto, publicou, né? A editora, eu acho que é Bambual, editora. Nesse oráculo tem o livro, né? Vem numa caixinha. Bambual Editora, tá? E então é lindo, né? A maioria das cartas tem somente a imagem e um título embaixo, mas algumas, como essa mesma, por exemplo, tem as palavras na própria carta, integradas, né? Ao desenho, né? Enfim. É um oráculo bem bonito, bem inspirador. Então, vamos ver. Vamos pedir ao universo que, na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade, nos mostre a carta desse oráculo, melhor representa as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as intuições, palavras de caminho de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar este conhecimento sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vejamos. Eu vou por cima. Ai, as asinhas partidas. Elas já veio um tempo atrás, se lembram? Oh, dó. Ah, meu Deus. Por que, gente? As asinhas partidas, é como uma fadinha, é a filhinha do casal tal na nossa semana, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu montar a semana pra gente entender melhor. Peraí. 7, esse. Não, era essa, e essa aqui e essa aqui. Ela fica assim mesmo, né? Asinha partida. Então, mas é aquilo, ela tem um corpo feminino, ela é uma menina, uma fadinha, ou não, na verdade ela era, ou ela acreditava que ela fosse uma fadinha, né? Enfim, aí chegou a hora dela tomar posse, talvez, né, desse corpo, ela vai se humanizar um pouco mais, né? Aqui em volta, vejam, né, a abundância toda desse cenário, o próprio tronco. Então, ela tem todo o apoio também, não é que ela partiu a asa enquanto estava voando e caiu, né? Tem várias coisas aqui importantes, né? Se a gente entender que essas asas estão falando, por exemplo, de um aspecto mental, distorcido, é possível a gente pensar dessa forma, né? Então, ela fica voltada para cá, né? O futuro tá para cá, aqui tá o passado, né? Então, ela tá ali pranteando a perda dessa pontinha, né? De uma pontinha dessa asa,
né? Fica ali com aquela carinha bem... Ela tem uma carinha assim, um pouco melancólica, né? Então aqui talvez há alguma decepção, alguma coisa que não dá certo, mas que ao mesmo tempo te coloca num lugar mais aterrado, mais sustentado, de experiência, né? E isso que talvez se fragmenta aqui, considerando o fato de a gente estar numa fase ainda de Mercúrio retrógrado, né? Ah, Marlu dizendo, chorei ontem mais uma vez com Devoradores de Estrelas. É uma série, né, Marlu? Você falou dessa série, né? Então, e é interessante, né? Porque essa coisa da pena que lembra o elemento ar, eu acho que aqui fica muito nítido, assim, para mim pelo menos, né? Aqui, ó, essas penas estão integradas neste coração. Então, existe aqui um combinado. As penas ou o elemento ar, ele tá aqui bem sintetizado aqui nessa peça, né? Indicando que não dá para você se descolar, sabe? Descolar uma coisa da outra, né? Então, assim, não vai ser... Essa coisa que talvez nem produza esse estado... A não ser para uma parte de nós, né? Para uma parte de nós, eu quero dizer assim, para uma certa parte do nosso ser, ou do que a gente acredita ser, isso aqui pode... A parte mais ingênua, talvez, uma parte assim, né? Ainda infantil, um pouco inexperiente, um pouco fantasiosa, um pouco, enfim, juvenil, né? Enfim... fantasiosa, tal, é essa parte que vai sentir essa melancolia ou essa decepção, podemos dizer assim, né? Mas essa é uma parte só, né? E na verdade, quando isso acontece, vai fazer com que haja a possibilidade, ainda mais se a gente considera todo o cenário aqui ao redor, com tantas possibilidades colocadas, com tanta riqueza disponível, né? Todas essas flores, esse ambiente cheio de laranjas e tons quentes e rosas e o próprio azul também trazendo, né, uma consciência tal. O que acontece é que ela vai poder colocar os pés no chão e trabalhar com aquilo que tem, entendendo que ela não pode ficar nesse lugar desprendido, né? Que tá tudo dentro do processo, conectado com o processo do bioveículo, do corpo, da realidade, né? Ó, a Marlu falando, vulnerabilidade, é importante percebermos em nós. Com certeza, né, Marlu? Eu acho que é essencial, né? Percebermos a parte, vivenciarmos esse tipo de situação, de experiência, né? Agora, deixando claro, né, gente? Não necessariamente é você que vai viver isso, tá? Isso pode ser alguém que você, principalmente quem atende pessoas, né? A gente que atende pessoas está o tempo quase todo lidando com isso aqui, né? Isso aqui é coisa bem comum, né? Então, pode ser que você seja nesse encontro aqui, né? Você seja essa parte, né? Porque aqui é uma parte, um todo, aqui tem um todo, aqui tem uma coisa muito forte, né? E tal. E então isso também mostra, como ela tá virada para cá, né, gente? Então mostra assim que existe um processo, tem alguma dor, tem alguma decepção ali, um desapontamento, mas ao mesmo tempo tem também já de forma muito fácil, eu entendo, né? Ela tá até já virada para lá, né? Essa integração e essa recuperação de poder, né? Ou de vitalidade, talvez, né? Aqui talvez ela só tenha sonhado alto alguma coisa, é um plano ou uma fantasia, sabe? Que se parte. E aí
tanto a gente pode entender, né? Porque a gente não tem como saber, sendo ela uma criatura mitológica, porque é uma fada, ou é um elemental, ela ainda pode ser representar um elemental mesmo. Ela pode representar, por exemplo, algum tipo de questão nos bichinhos, né? Fiquem aí atentos e atentas, né? Nos cachorrinhos, gatinhos, tal, nos bichinhos, né? Algum machucadinho, tá? De ordem leve. Agora me veio isso, porque eu sei que muita gente tem bichinho, né? Thaís, acho que não tá aqui agora. Então, aqui pode também, ela tá representando um animalzinho, tá? Pode até representar um animalzinho que não é seu, da sua tutela, que você não é responsável, você encontra na estrada, tal. Ó, Marlu, recentemente tem uma reportagem da criança que perdeu a mãe. Então, é esse tipo de processo, não necessariamente tão profundo e não necessariamente relacionado a uma pessoa conhecida, como a Marlu está trazendo, pode estar falando realmente de um processo das notícias e tal. Ainda mais se a gente entende, né, que ela é uma fada, então ela não é exatamente, né, se ela tem essas asinhas, ela não é exatamente igual nós, certo? Né? Ela pode representar uma parte da nossa experiência, né? Uma parte das nossas vozes interiores, da nossa imaginação, né? Mas ela talvez não represente nossos corpos concretos, a nossa realidade mais objetiva, né? E talvez ela represente, se ela representar, ela pode representar também uma parte subjetiva, essa é a palavra, uma parte subjetiva de uma pessoa com quem vamos ter alguma interação hoje, né? E se ela representar algum ser real, encarnado, provavelmente é um animalzinho, tá? Improvável que a experiência física de algum problema ocorra a algum ser humano, entende? Fisicamente, tá? Fisicamente só se for um bichinho, até uma planta, uma própria árvore, uma própria planta. Pode também ser que sei lá, bate um vento, acontece alguma coisa, enfim, uma planta que enfraquece, enfim, né? Mas com essa fica tudo mais ou menos resolvido, porque vai ser reintegrado. Então aí ela pode tanto restituir essa asa, eu não sei, né? Porque se pensar na coisa da borboleta, né? A borboleta vive a metamorfose, né? Tem alguns animais que restituem, tem outros que não, né? Insetos, por exemplo, né? Tem alguns que restituem as partes perdidas do corpo, tem outros que não, enfim, né? Então isso é relativo. Agora, que ela vai poder transformar coisas aqui e receber todo o apoio e o acolhimento necessário, isso daqui tá bem evidente, né? Então, ela responde sim, não ou talvez para hoje. Olha, ela diz um não, essa carta. Alguma coisa se parte, é um não momentâneo, né? Para alguma coisa que não é também essencial, tá? Não é nada aqui envolvendo a possibilidade de sobrevivência, tá? É alguma coisa que tá num campo realmente plenamente fácil de transcender, isso aqui, tá? Esse não, né? E na verdade pode ser um não que te leva para um sim muito mais forte, importante, entendeu? Um sim muito mais sim, verdadeiro, inteiro, né? E tal, né? Porque aí agora ela vai precisar andar a pé, né? Né? Ela vai precisar usar o corpo, a parte humana do corpo dela, né? Mas para isso também ela tem, olha só, né? Toda a presença das flores desse jardim e tal, muito abundante, né? Então pode simplesmente ser alguma coisa que não tem uma resposta. Talvez você tivesse desejado que fosse a X, Y a resposta e essa não é a resposta, ou, né, alguma coisa que você percebe que não vai rolar e tal,
né? Pelo menos temporariamente, tá? Mas é algo de ordem bastante tranquila de ser superada, tá? E fundamentalmente vai receber o acolhimento e o apoio necessário. Então, quer dizer, se isso tá acontecendo com você, você mesma pode aqui, talvez melhor do que qualquer outro momento da sua vida, resolver isso, integrar isso, aproveitar isso da melhor maneira e tal, né? Se isso se passa com alguém ligado a você, né? Se você tá aqui na posição aqui e tá para dar assistência a essa parte aqui, também é uma coisa muito tranquila para você, né? Você tem condições também plenamente de lidar com isso, tá? Então, seja o papel que você fizer, é um momento assim que pode trazer alguma tristezinha, alguma coisinha, mas não é nada muito importante em termos de falar sobre sua perspectivas de sobrevivência, perspectivas até de saúde, né? Aqui é só mais uma coisa mesmo, e mesmo que seja de saúde, como eu falei num bichinho, é uma coisa que não tem maiores gravidades, tá? Então, é isso mesmo, né? Então, para hoje é um não, né? Mas nos pede esse aterramento e essa consciência, esse acolhimento, essa nutrição, né? Esse amparo, né? Seja isso com a gente, seja com quem for, né? Que nos atravesse hoje, que nos procure hoje, né? Enfim. E pode ser alguma coisa que você estivesse, por exemplo, esperando. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, nossa... Se for, se essa coisa se responder sim, é muito perfeito, não sei o que, daí você já cria toda uma expectativa em cima de uma coisa, né? E aí é entendeu? É só isso às vezes, entendeu? É só um é circo, gente. Isso não vai, vamos dizer assim, estragar nada além de uma expectativa, eu entendo, tá? É muito interessante. Porque se a gente pensar o próprio 7 de copas aqui, né? Olha como também tem, né? Olha como também conversa, né? Na verdade é assim, certo? Todas essas flores, não sei o que. O 7 de copas, ele é uma carta, são 7 taças, são 7 coisas, é muita coisa, né? Uma parte disso daqui não são as 7 que você vai colocar a mão e vai ter uma coisa maravilhosa. Alguma delas vai ter alguma coisa que não é tão legal, que é ilusória e tal, entendeu? Então, é assim mesmo o 7 de copas. Tem algumas partes dele que, né, dessas 7 taças. Tanto é que no Waite, no tarô de Waite, essas taças estão nas nuvens, né? E daí fala às vezes de dúvidas, de indecisões, porque são muitas opções e nem todas elas, o que tem lá você não vê direito, de primeira, não sei o quê, né? Então, tem isso no 7 de copas mesmo, tá? Uma parte, porque ele é muita coisa, né? E a gente ficou tendo muito estímulo. Imagina essa daqui também, né? Estimulante, né? Então, a gente pode ter dado umas viajadas em algumas dessas frequências aí, né? A gente pode ter viajado um pouco, tá? E aí hoje a coisa volta para um lugar, né? E por um lado é ótimo porque você vai então ter ali a coisa mais sólida, né? Uma condição mais sólida. Você vê? Ela fica agachadinha aqui. Então isso te aterra também, né? Isso te ajuda também a vir para um lugar mais sólido de base, né? Para você poder então reconhecer os recursos, aquilo que está, né? Aquilo que está ali, aquilo que está colocado de fato e sair desse lugar de a expectativa. Faz parte, eu acho que também plenamente desse momento lunar, né? Se a gente considerar que estamos na lua nova, né? Que na verdade para nós a gente já vem muito sendo estimulado, disparado no sentido de surgindo coisas novas, possibilidades e tudo, desde a segunda-feira da semana passada, né? Antecipando um pouco a própria lua nova, já no finalzinho da minguante a gente já começou a receber isso, né? Então eu acho que a gente
recebeu muita estimulação e pode sim, partes dessas linhas aí de estímulo criativo se mostram inviáveis. Partes das sementes, né, que a gente de repente acreditou que pudesse trazer uma colheita na lua cheia, né? Talvez a gente tenha que renunciar a algumas dessas sementes para se concentrar naquelas que já estão demonstrando essas alturas, né? Da alunação, já estão mostrando que tem vigor, né? Não tem isso. Nossa, eu mesma já tive que fazer isso, né? Você plantar várias, já tive assim, faz parte, né? Já plantei, por exemplo, os tomatinhos, né? Então, um tomatinho tem um monte de semente e elas germinam super, todas. Só que aí, você sabe que eles já recomendam e falam assim, olha, melhor você selecionar só aquelas que estão com o caule mais forte e tal. E aí tem algumas que você tira, porque se você deixar todas ali, elas vão, nem todas vão vicejar e você é importante focalizar, né? O dia de hoje é focalizar no sincronário, né? Então, talvez você deixe ali algumas e lamenta um pouquinho, mas fica para um outro momento, entendeu? É isso, gente. É ser prático, eu acho, tá? Acho que tem muito disso aqui nessa mensagem. Ainda mais que quando eu pus assim, que eu vi esse moço aqui. Esse moço aqui, ele é muito prático, né? Ele é muito objetivo. E ele com esse punhalzinho dele aqui, ó, né? Então, de repente, ele corta algumas coisas, né? Que não dá para ser presença e aterramento nesse grau, né? E aí fica realmente um pouco difícil aqui de conciliar os dois aqui. O coração vai conciliar, né? Mas tem um lado prático muito importante até em termos de segurança, de sustentabilidade, né? Não sei se foi a Marlu mesma que trouxe outro dia uma fala sobre quais frequências eu preciso sustentar, né? Ela tinha, acho que era essa pergunta e essa palavra, eu me lembro disso, né? Então, algumas coisas que emergiram podem não ser sustentáveis, entende? Nesse momento, pelo menos, né? E aí você tira ali, né? Então, é uma coisa tranquila, eu acho, para nós. Não acho que vai ser... Não vejo sofrimento aqui. O que eu vejo é uma tristeza momentânea, coisa assim, tá? Mas é isso, tá bem? Então, que sejamos aí bastante presentes, aterrados, lúcidos, né? Que sejamos fundamentalmente capazes de perceber a abundância, né, geral e mesmo nossa, pessoal, né, neste momento, né, apesar de qualquer dissabor em relação a alguma coisa que é preciso deixar ir, renunciar momentaneamente, enfim, alguma coisa assim, né? E se for também relacionado a outra pessoa, ou principalmente a um bichinho que temos a guarda, tranquilidade, porque o suporte vai poder ser dado, amanhã já vai estar bom esse bichinho, tá? Não é uma coisa grave, tá? Então é isso, minha gente. Fiquemos bem, fiquemos em paz, fiquemos com Deus. Amanhã estarei aqui às 10h10 para concluirmos a semana e aí já vou trazer as diretrizes daí. Da próxima semana teremos aí novidades, vamos dizer assim. Vou trazer as diretrizes direitinho e explicar direitinho, tá bom, minha gente? Então, fiquemos bem, fiquemos com Deus. Minha gratidão a todos e cada um. Minha gratidão à ancestralidade, à espiritualidade, por toda a assistência, o suporte, por todo o amor, sabedoria. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia, manda mensagem para mim que eu estou à disposição. Beijo, Carmen, gratidão, Leni, lindo dia. E amanhã a gente se vê às 10h10, beleza? Um beijo, gratidão, até amanhã, tchauzinho.